Olá a todos, como vocês sabem, meu nome é Carlos e hoje eu vou dar continuidade aos estudos no Evangelho de Mateus. Vamos começar a partir do capítulo 16, no versículo 1, e vamos até o versículo 12. O versículo 1 começa assim: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Um fato importante aqui que nós vamos ver no versículo 1 é o seguinte: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus. É interessante notarmos que as pessoas se aproximavam de Jesus. Mas o que é mais interessante ainda é identificarmos o motivo pelo qual elas se aproximam do Senhor. Porque não basta apenas se aproximar do Senhor, mas é bom identificarmos o porquê, qual a motivação. Os fariseus e os saduceus se aproximaram do Senhor, mas pelos motivos errados. Eles queriam uma prova da autenticidade, da veracidade de quem era Jesus. Ou seja, Jesus era de fato o Messias. Os fariseus e os saduceus estavam a todo momento pondo à prova essa identidade do Senhor. E esse versículo 1 é como se eles dissessem: se você de fato é o Messias, prova para a gente. E eles vão até o Senhor e pedem um sinal. Isso mostra a incredulidade que eles tinham em relação ao Senhor Jesus. Os fariseus e os saduceus, ao fazerem essa pergunta, ao fazerem esse pedido, eles ignoram três fatos na vida do Senhor Jesus. O primeiro deles são as obras, os vários sinais que o Senhor já tinha feito no meio deles, que está descrito, inclusive aqui no Evangelho de Mateus. Em todas as partes nós conseguimos ver muitos dos milagres que o Senhor fez, como curas, expulsão de demônios, a própria multiplicação dos pães. Todas essas obras, elas ajudam a identificar o Senhor, a validar tudo aquilo que ele é. Ou seja, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, e essas obras, elas testificam disso. Nós podemos ver o próprio Senhor fazendo menção às obras como um testemunho de sua identidade no Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 25. Podemos ler nesse Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25, o Senhor validando através das obras, validando a sua identidade. Então, vamos ler. João 10, 25 diz: Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Ou seja, as obras são um testemunho. Seria um dos sinais que eles pediram ali para o Senhor Jesus. E o segundo seriam os próprios ensinos que o Senhor Jesus ministrava entre eles. Né? O ensino do Senhor, ele testifica a respeito de quem ele é, porque é um ensino de origem divina. E esse fato nós também podemos constatar no Evangelho de João, capítulo 7 e versículo 17. Vamos também fazer a leitura, João 7 e versículo 17.
O Senhor diz: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Ou seja, mais uma vez aqui, agora com relação ao ensino, o Senhor testifica de que o ensino dele é um ensino de origem divina. Portanto, é um ensino que autentica quem ele diz ser, ou seja, autentica-o como filho de Deus e Messias. E um terceiro ponto seriam as Escrituras. Os fariseus e os saduceus eram pessoas que analisavam muito as Escrituras. Porém, eles esqueciam dos detalhes que essas Escrituras apontavam para o Senhor. Também era um testemunho, também era um sinal ali de que o Senhor era de fato o Messias. E isso está em João 5:39. Vamos ver João 5:39, que diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Ou seja, nas Escrituras encontram-se as profecias a respeito do Messias. E os fariseus e os saduceus, eles também estavam ignorando isso. Então, diante de todos esses sinais que eles já tinham a respeito do Senhor, a única conclusão que se chega pelo fato de eles não crerem é porque, de fato, eles estavam sendo incrédulos. Eles estavam em sua incredulidade e em sua religiosidade. E isso impediu eles reconhecerem o Senhor como o Messias. E o Senhor diz que o único sinal seria o de Jonas, ou seja, seria a sua ressurreição. Esse é o único sinal que o Senhor deixou e o maior de todos. Porque sem a ressurreição não há evangelho, não há cristianismo. Vamos continuar a partir do versículo 5. Após esse episódio, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando, mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Então, nessa segunda parte, o Senhor ele vai retomar que os saduceus e os fariseus, mas agora conversando com os discípulos e trazendo um alerta para os discípulos com relação aos falsos ensinos que eram transmitidos ali pelos fariseus e pelos saduceus. E isso é algo interessante de nós pensarmos, porque o Senhor diz: tomem cuidado. Geralmente nós tomamos cuidado quando estamos diante de uma situação perigosa, de alguma coisa perigosa. Então, de fato, nós redobramos a nossa atenção, nós procuramos ter mais cautela, mais cuidado. Mas, pensando aqui no contexto, né, dos fariseus e dos saduceus, por que é que os discípulos tinham que ter cuidado? Bom, porque o ensino dos fariseus e dos saduceus era um ensino perigoso e era um ensino falso. É o que hoje a gente, no meio cristão, costuma chamar de ensino herético, porque as doutrinas que eles passavam não estavam de acordo com a Bíblia, não estavam de acordo com a palavra. Nós podemos começar aqui pelos saduceus. Eles não criam em ressurreição. Isso está em Mateus 22:23, vocês podem ler depois. No entanto, a ressurreição
como nessa própria passagem, é o maior do sinal que o Senhor deixou. E a ressurreição é uma doutrina bíblica, é uma doutrina em que nós cristãos cremos, porque nós temos a promessa do nosso Senhor que seremos ressuscitados por Ele. E mais ainda, nós temos uma prova, ou seja, Ele próprio já ressuscitou. Então, negar a ressurreição é uma doutrina completamente perigosa. E já naquela época, os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. Hoje em dia, há muitas pessoas que também não acreditam em ressurreição. Talvez você conheça um colega seu, alguma pessoa próxima que acredita em reencarnação. Muitas religiões ensinam a respeito da reencarnação e não é uma doutrina bíblica. A reencarnação, ela vai dizer, olha, uma vez João, outra vez José, outra vez Maria. A cada vida que você nasce, né? Você vai morrendo, vai reencarnando, você vem como uma pessoa diferente. Mas a Bíblia não, a Bíblia diz, uma vez João, sempre João. Ou seja, não existe espaço para reencarnação na Bíblia. Né? A reencarnação é uma doutrina falsa, uma doutrina que tem origem, ou melhor, não é que ela tem origem, né? Mas ela é tão perigosa quanto qualquer outra doutrina que seja contrária às Escrituras, né? Só o fato da pessoa não crer na ressurreição ou crer na reencarnação é a mesma coisa. De toda forma, ela está negando a ressurreição. Então, é um ensino que nós devemos ter cuidado. É como se fosse um fermento, ali um fermento dos saduceus, né? Quando vemos também os fariseus, podemos tirar uma doutrina que eles tinham que era muito perigosa, que era a doutrina de justificação pelas obras. Podemos ver isso em Lucas 18, dos versículos 9 ao 14, onde o Senhor conta a parábola do publicano e do fariseu. E aquele fariseu da parábola, ele era uma pessoa que praticava boas obras. Ele jejuava, ele dava o dízimo, ele orava em frente a todos, orava nas praças. Então ele fazia as suas obras, mas como meio de justificação. E por isso ele se achava muito superior aos outros. E para um fariseu, a simples obediência à lei, aos rituais ali da sua religião, o levariam ao céu. E muitas pessoas hoje em dia também têm essa visão de que se eu me esforçar ao máximo, se eu fizer obras de caridade, se eu não matar, se eu não roubar, enfim, se eu procurar me esforçar ao máximo, eu posso obter a salvação. Mas essa doutrina é tão perigosa quanto a doutrina que nega a ressurreição. Porque em ambos os casos, tanto na doutrina da negação da ressurreição, quanto na justificação pelas obras, as duas vão conduzir a pessoa à condenação. E as duas são uma negação da verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho é que o Senhor ressuscitou, e a segunda é que o Senhor é por meio da obra dele, não das nossas, que nós somos salvos. Então, adotar a justificação por obras, dizer que você pode ser salvo, é negar a obra de Cristo. E isso é uma doutrina muito perigosa, um fermento ali dos fariseus que está tomando conta hoje de muitas igrejas. Então, o Senhor, ele alerta a igreja, né, os discípulos aqui representando a igreja, para essas falsas doutrinas. E eu sei que você talvez possa não ser evangélico, mas esteja seguindo alguma dessas doutrinas, talvez a reencarnação, ou talvez pense que para ser salvo seja por obras, eu quero alertar você por meio dessa passagem, porque só existe um sinal, que é o sinal da ressurreição do Senhor. E é somente através dele e não das suas obras que você poderá ser salvo. Você possa meditar nessa palavra e que o Senhor possa acrescentar ao seu coração. Que assim seja para a honra e glória do nosso Senhor. Até a próxima.